8h36 em Campos. Sempre ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Olha, daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e aí você pode ouvir, né, na melhor hora do dia e em todos os aplicativos, inclusive no Amazon Music também, onde a gente está com o nosso podcast da Folha FM. Voltamos com a Natália Soares, voltamos com o Aloysio Abreu Barbosa aqui neste programa e vamos falar de Brasil de Bolsonaro, eleição de 2022. Já tem gente aqui querendo votar em Natália. Acho que eu vou até pedir o Aloysio para ele depois fazer a gentileza, Aloysio. Acho que você achou aí um comentário, eu estou meio que perdido aqui, que pulou tudo. Acho que foi o Jair Gonçalves, né? Não, eu quero votar nessa menina novamente. Jair Gonçalves. Isso aí. Obrigada, Jair. Ele é maravilhoso, acompanha a gente aí. Natália, Brasil de Bolsonaro. Você falou que essa coisa do discurso, da narrativa, e na verdade toda narrativa política, né? Vamos supor, vou combinar, toda narrativa política, da esquerda. O problema da esquerda e da direita é que a esquerda não reconhece que a sua narrativa é política e demoniza da direita e vice-versa. E estamos nessa brincadeira desde 2014. Como é que você está vendo o cenário nacional? CPI da Covid, um presidente que foi eleito usando a bandeira da anticorrupção, está se revelando corrupção dele quanto deputado, não só do filho, mas dele próprio, rachadinha, ex-cunhada denunciando, militar envolvido, colega dele das Agulhas Negras, no coronel, tem tanto coronel, né? Tanto coronel, enfim. E não estou com isso generalizando, não, tá? Tem maior respeito aos militares, mas estou falando que não existe classe onde todo mundo é honesto e todo mundo é eficiente. Problemas há em todas. Mas, enfim, agora também com a CPI da Covid, a Covaxin, cabo da PM negociando dose de vacina com propina, quer dizer, tá complicado, né? Como é que você está vendo? Então, Luiz, só permite discordar um pouquinho do que você falou, assim, que a esquerda não vê que o discurso é político, a direita não vê. Para a gente, tudo é política. A gente faz política, assim, o tempo inteiro. Faz política, e aí eu não estou falando da política partidária, não estou falando da política, né, de ter cargos, mas eu estou falando daquela política, no sentido grego, né, do termo, que é pensar no bem comum, que é expandir, né, a esfera do privado e caminhar no sentido de deliberações que possam impactar numa coletividade. Então, as nossas decisões são políticas o tempo inteiro. E a gente não nega isso. Mesmo as ideologias que tem nos dois campos, né, da esquerda e da direita. Só que a direita nega que o seu argumento é ideológico. O nosso sempre é, né, e a gente não nega isso. Tem a ideologia e todos temos. Então, a questão assim, do Brasil é justamente isso. Eu acredito que a gente já venha de um problema, que é o problema dessa direita, né, extrema-direita, que se introjetou no poder, de querer passar, de que seus argumentos eram neutros, ou que seus argumentos representavam a todos, ou que isso não representava uma determinada posição, e representa. E agora, nessa questão nacional, aí, né, o que a gente está assistindo é um pouco do desmonte dessa figura de Bolsonaro. A gente tem umas últimas pesquisas eleitorais que apontam que o índice de rejeição do Bolsonaro está subindo, que o grau de aprovação do governo, né, está caindo, e é aí que a gente enxerga também a CPI, né, da pandemia, a CPI da Covid. Ela pode causar um desgaste no governo, que é o que vem acontecendo também. Esses debates se tornando públicos, debates que estavam no âmbito da privatização, né, de cabo negociando, por exemplo, vacina, de PM negociando vacina, o áudio da ex-cunhada, que agora revela, né, que desde os tempos de deputado ele também fazia parte de um esquema de rachadinha, que ficava com a maior parte do salário dos assessores. Então, isso tudo demonstra que nunca foi o combate à corrupção. Inclusive, eu tendo a enxergar o governo Bolsonaro como aquele que Freud explica, porque critica e aponta nos outros justamente aquilo tudo que ele é, né? Então,
ele vai falar, somos contra a corrupção, mas, na verdade, o que se quer é aparelhar a própria Polícia Federal, é aparelhar todas as instituições e garantir que os seus lucros e a corrupção corra solta e que a sua família se beneficie disso. Então, quando a gente fala, né, em crime, na prevaricação, de tentar lucrar com a vida das pessoas, é muito absurdo isso para a gente. Isso choca muito, porque a gente se faz a pergunta, quem você perdeu por $1? Cada dose cobrar $1. Então, os atrasos nas respostas desses outros e-mails para vacina. E, assim, é um caos completo, né, esse governo, do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da democracia. Ele é um completo caos. Ele, né, e os braços do executivo que ele estabelece, diversos coronéis, porque se coloca contra a corrupção, mas tá ali por dentro, né, introjetando isso. Todas as pastas são pastas de implosão. Você vê o próprio Ricardo Salles, que cai agora também investigado pelo Supremo em facilitar a compra, né, ilegal de madeiras. Então, assim, já estava visto mundialmente muito mal por conta das queimadas. E aí a gente tem essa situação colocada que absolutamente todas as pastas são antipastas, porque ninguém está ali defendendo o aumento de recursos, ninguém está ali defendendo a população. A gente tem o extermínio, do ponto de vista ambiental, da população indígena. Então, são coisas muito graves e muito sérias. Mais de 500 mil de brasileiros mortos. E aí, esse enrolo, na verdade, a gente vai entender que o que a gente falava como negacionismo, porque é um governo negacionista da ciência. É um governo que espalha as fake news, porque é assim que se age, espalhando e turbinando os grupos de WhatsApp massivamente, né, e criando criando polos. E um desses polos que pode ser combatido e abatido. Então, é um governo que, além de negacionista, porque é também negacionista, é um governo corrupto. Então, tudo que ele queria esconder, na verdade, é aquilo que ele aponta que todos os outros têm e que ele queria combater. Então, a nossa percepção é essa percepção, né, de que lucrar com a vida dos outros, de que a redução do auxílio emergencial, e a gente acredita que existe uma cartada aí do Bolsonaro no próximo ano. Obviamente, ele deve implementar um programa ou aumento, né, do próprio auxílio emergencial, ou então um outro programa de auxílio emergencial, porque ele sabe também que a população tem pouca memória, né? Tem uma memória muito curta. E aí ele vai atuar nessa, fornecendo um auxílio para angariar mais votos. Natália, assim, eu observo política, você observa política sem fazer análise e tal, e não está nem num polo nem no outro, posição mais de centro, ou mais centro-esquerda, talvez, tal. Você acaba apanhando todo mundo, né? Então, apanhando todo mundo. Todos os lados. Mas é isentão, como chamam, né? Virou o caminho do meio era para ser virtude, né? Pregado ali, você fez filosofia para Aristóteles, né? Virou defeito. Mas, enfim, não é meio irônico que quem votou em Bolsonaro para... Eu estou falando segundo todas as pesquisas que hoje apontam uma vitória de Lula, assim, próxima a vencer no primeiro turno. Eu acho muito difícil, particularmente, mas o IPEC apontou a MDA deu 45, né? Com os votos válidos. Enfim, e Bolsonaro mantém os 23% dele em todas as pesquisas, que é suficiente na comparação com os demais nomes para levá-lo ao segundo turno, mas com uma rejeição entre 47, que deu a CNT-MDA, ou 50, que deu a IPEC, que é o pessoal do antigo Ibope, quer dizer, é proibitiva, né? É proibitiva. O segundo turno é para você chegar a 50% mais um. Você tem 50% de antemão que não vota em você, ferrou. Sim. Né? Então, não é meio irônico que quem tem a votada de Bolsonaro para impedir a volta de Lula ao poder e agora continue votando nele a respeito de tudo que está sendo revelado, não seja o melhor caminho racional para Lula voltar ao poder? Você não acha isso meio irônico? Então, são diversos debates, né? Mesmo contraditório, dentro do próprio partido também é contraditório, né? A gente ainda está em discussão, assim, são discussões pesadas, são discussões que merecem ser realizadas.
essa queda aí, né, na taxa de rejeição de Lula destrói um pouco a argumentação do antipetismo ainda como algo muito forte, destrói um pouco, né, se é que a gente pode acreditar fidedignamente, assim, fielmente a todas essas pesquisas. E o que é muito curioso, eu acredito assim, Aloysio, curioso também foi que diversas pessoas que votariam no Lula nas eleições passadas votaram no Bolsonaro. Então, a gente... Bolsonaro. Assim, as pessoas saíram de uma figura extrema, assim, né, que eu tô dizendo assim, de polos extremos, de polos completamente opostos, para um outro polo, né, o que explica um pouco a nossa cultura política também, que é uma cultura política que não faz a leitura de projetos, de programas, que não colabora e que não pensa esses programas. Então, isso para a gente é o crucial, a discussão de programas, a discussão de onde a gente vai estar, qual é a via, né, assim, que a gente vai utilizar para conseguir se colocar na cena pública, porque a gente sempre entendeu as eleições como um espaço em que a gente pode pautar debates, que diversas pessoas não pautarão, né, que diversos candidatos não pautarão, e é para isso também que a gente se coloca, para refletir junto com a população, e é irônico, né, e ao mesmo tempo faz parte da própria análise de conjuntura que modifica também muito rapidamente. Então, até um tempo atrás, a gente tinha 30% de aprovação do governo Bolsonaro, agora ele cai, né, a gente tem 20 e poucos %, e a gente não sabe como esse contexto vai ficar ano que vem, quando ele liberar essa cartada, que obviamente ele vai utilizar, né, para que as pessoas então possam optar por ele no ano que vem. E repetir, né, essa política genocida, que de fato é uma política que busca o extermínio, a gente tem aí notícias crimes para serem avaliadas pelo STF, e uma notícia crime, né, encaminhada lá para a PGR. Então, assim, de fato a gente tem um genocídio em curso no país, e é isso que precisa ser avaliado, como que a gente vai se posicionar em relação a esse quadro. Nas eleições passadas, a gente tinha um quadro também definido no segundo turno. Era barbárie, né, ou Haddad, e diversas pessoas optaram pela barbárie, isso estava claro. Muita gente hoje se coloca assim, não, porque PT nunca, né, nunca mais. Mas é essa leitura, não vai ler o projeto, não vai identificar ali onde a gente avança, onde a gente recua. Então, uma análise melhor e que precisa ser feita e incentivada na cultura política brasileira é essa análise por projeto e não por pessoas. Quem se privilegia, na verdade, da política, que a gente precisa dizer aqui em âmbito nacional, né, do Bolsonaro, é a elite do país. Então, a gente vê um cara que está desgastado, que apanha de todo mundo, mas que ninguém critica a política do Paulo Guedes, que é a política econômica que vem sendo implementada, de redução do próprio auxílio, das pessoas comerem migalha, como foi o discurso que ele deu. Então, essa política econômica, quem é que está por trás do Bolsonaro? A gente precisa se preocupar. E também, por que é que ele não caiu ainda? O que eu acho absurdo, porque quando a gente olha para um Estado que se diz um Estado democrático de direito, com os 3 poderes plenos funcionando, né, assim, funcionando como um sistema de peso e contrapeso, cadê? Por que ele não cai? Por que o Lira não aceita o super pedido de impeachment ou tantos outros mais de 100 pedidos que já estão lá? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se questionar, né? Quem é que está por trás de Bolsonaro? Quem é que se privilegia da política do Paulo Guedes, da reforma trabalhista que já foi feita pelo Temer, da reforma previdenciária agora, durante o governo Bolsonaro, e todas essas medidas de austeridade, do Estado se retirando do fornecimento de políticas. Quem é que se privilegia? Natália, você falando em leitura, né, em ler os projetos, em conhecer, eu não sei se vocês gostam ou utilizam o Twitter. Eu gosto muito do Twitter como fonte de informação, e ali eu criei a minha bolha de informação, só informação da direita, da esquerda, do centrão, de tudo que é lugar. Aí você apura o que é e o que não é. Eu estou vendo aqui agora, hoje, acabei de ver mais cedo antes do programa, quando você vai compartilhar, aqui a gente fez uma entrevista com o Luiz Azedo, né, o Aloysio, ele é correspondente, eu acabei não participando. Não, mas eu tive a honra de conversar com ele aqui, foi fantástico, pude aprender muito.
Sabe tudo de política. O cara conhece muito de política e ele manda sempre pra gente, né, Luiz? E eu sigo ele lá no Twitter. Sobre o que você falou de leitura, e eu vou chegar à pergunta aqui. É interessante que o Twitter, que quem comanda hoje são as redes sociais, ele colocou agora uma nova opção. Quando você vai retweetar um post, ele pergunta, quer ler antes? Ou seja, é porque você não leu, naturalmente, né? Acho bacana isso. E você falou justamente isso, a gente precisa de ler e de conhecer. E o Nicolas Lusitano, ele faz parte do grupo de WhatsApp, que em outras oportunidades a gente já falou com você. Quem é ouvinte do programa também já conhece. Para quem não sabe, é o grupo de WhatsApp do programa Folha no Ar e também do blog Opiniões, que é do Aloysio. E aí ele diz aqui, Nicolas Lusitano, tem uma pergunta para você e ele faz a seguinte pergunta: qual a sua opinião sobre os temas discutidos na possível reforma eleitoral, como, por exemplo, o advindo aí chamado Distritão? Considera justa essa mudança e de que forma atingiria especialmente o partido? Olha, eu vou te confessar que eu não estou muito por dentro ainda, né? Então, assim, queria ter mais base para falar sobre isso e preciso assumir isso, né? Que ainda não estou... A gente não discutiu, isso não passou por discussão dentro do próprio partido, talvez estadualmente e nacionalmente sim, mas não municipal, né? Então, a gente aguarda passar por essa discussão para que eu também possa trazer uma posição. Peço aí desculpas, né, pela minha inabilidade ainda ao discutir esse assunto. Preciso me informar melhor, ler melhor e tomar, né, uma posição efetivamente. Obrigada, né, agradeço pela pergunta, inclusive me motiva a estudar, né, sobre isso. Só para lembrar, o Nicolas Lusitano é advogado e assessor parlamentar da LERJ. Duas coisas se pontuou também, Renata, perdão. A questão que foi colocada ali no segundo turno de 2018, o segundo turno presidencial, civilização ao Bolsonaro. É uma coisa que, confesso particularmente, eu tendo a não gostar de coisa binária, né? Prefiro, todo mundo acha aquilo outro, prefiro sair e, sei lá, achar uma pedra para lá de cima para ver o que está rolando. Mas realmente o governo Bolsonaro tem retroagido em garantias civilizatórias. Não estou falando nem do século XX, estou falando do século XVIII, né? Pré-iluminista, né? E religião e Estado interferirem na moral do cidadão é uma coisa pré-iluminista, é medieval, né? Medieval. Isso é inegável. Em relação ao Paulo Guedes, eu estou vendo muita gente do mercado liberal metendo mal em Paulo Guedes, tá? Tenho lido, tenho visto. Mas, saindo um pouco do nacional, que é a pergunta que o Cláudio Nogueira já sugeriu desde o bloco passado, no final do bloco passado, você está pensando em candidatura para 2022, a LERJ, talvez? Sim, a gente pensa, entendeu? Dentro do partido. As conversas não estão, assim, perfeitamente iniciadas, porque a gente entende que existem prioridades, né? E o time do partido é diferente do time das expectativas, por exemplo, né, de dizer ou se de deliberar alguma coisa propriamente. Então, a gente tem, né, conversas esporádicas e, assim, a gente passa agora por um processo congressual dentro do PSOL. A gente vai ter o nosso congresso estadual e o congresso nacional em setembro, que é o momento de deliberação onde o partido vai tirar, inclusive, a posição para o campo estadual, para o campo nacional, né? E isso nosso partido, ele não é um partido só que concorre às eleições, ele é um partido de atuação prática, de atuação política no cotidiano das famílias, dos trabalhadores, tentando incidir, né, sobre a política e lutando por direitos. Então, ele é um partido que participa ativamente das lutas que são propostas. No campo nacional, a gente vê os movimentos de esquerda começando e fazendo diversas manifestações grandes, gigantes, com todas as condições sanitárias possíveis de serem cumpridas, e ameaçando, nesse sentido, o próprio governo e causando um maior desgaste ainda no governo. Então, isso é importante, e a gente também traz isso para Campos. A gente tem feito as manifestações, todas as manifestações que têm acontecido em âmbito nacional têm acontecido em Campos também pelo Fora Bolsonaro.
esclarecendo os motivos pelos quais a gente critica, pelos quais a gente aponta ali, né, o governo. Então, a gente tem uma agenda de luta muito repleta. Além do processo congressual do PSOL, a gente também vai passar pela eleição da nova diretoria. Agora também, né? Então, a gente está aí discutindo as teses nacionais, estaduais, construindo as teses municipais. O PSOL é um partido de correntes, que tem posicionamentos distintos, e isso também é importante para a democracia interna do partido. E é por isso que não é possível dar uma resposta assim, né? Qual é o cargo? A gente não tem isso, né, fechado, a gente não tem isso deliberado, porque esses espaços aí de discussão coletiva e de deliberação coletiva precisam ser respeitados, né, no partido. Então, a gente espera, né, e discute isso internamente também, com todas as correntes, né, e com todas as posições divergentes dentro do partido. Mas a gente busca, sim, né, um protagonismo também, esse protagonismo também foi conquistado aí nas outras eleições, né? A gente busca garantir que isso perdure, que isso continue. E a gente vai ver a melhor forma. Uma possibilidade de se fazer como o Freixo fez? Tentar em outro partido? Não, nenhuma. Inclusive, isso é muito bacana de dizer para as pessoas, eu sempre fui PSOL. Eu tirei meu título com 16 anos para votar a primeira vez no PSOL. Porque eu discordava, né, das propostas ali apresentadas, e eu me lembro que eu via de um lado, né, era o PSDB até então, era a figura do Lula, e eu discordava, eu tinha discordâncias com 16 anos, mas não era nada profundo, era bem superficial, né, as discordâncias, mas eu via, né, ali no PSOL, na figura do PSOL, uma alternativa a esses campos que se colocavam ali, verdadeiramente ao lado da classe trabalhadora. Então, eu tiro o título com 16, voto na Heloísa Helena, começo a minha militância, né, política na UF, e aí dou aula em cursinhos de pré-vestibular, vou fazer pesquisa, vou ter uma incidência nas lutas, como Comitê de Erradicação de Trabalho Escravo, participação em conselhos de direito, já na UF como estudante, e depois, né, quando eu me formo, eu decido me filiar oficialmente ao PSOL, né, já era bem próxima, em 2011. E uma das figuras que me propiciou esse debate sobre segurança pública e diversos outros debates foi o Freixo, né? Então, não é sem tristeza que a gente vê o Freixo partir, mas eu uso a frase do Chico Alencar, que é, assim, maravilhoso, é uma inspiração também, né? Uma inspiração política, que ele diz, por mais bem afinado que esteja um violino, ele nunca vai substituir a orquestra. E eu me afinizo muito com as pautas do partido e defendo essas pautas. Então, sempre PSOL, sem possibilidade de outro partido. Última pergunta, vou voltar para o bem local mesmo. Está em processo de eleição na UF Campus. Tem 3 chapas e você apoia uma delas, chapa 2. Isso, a chapa da professora Ana Costa e do professor Rodrigo Monteiro. Como é que você está vendo essa disputa? Qual a sua projeção? Não como apoiadora, projeção como analista política. Acredito que é um processo muito importante, né? A universidade, ela tem um papel primordial para a sociedade, né? Não só as públicas, como também as universidades privadas. Ter esse voto aí garantido para os estudantes, que foi uma conquista, para os técnicos e para os professores, é um momento muito importante. A UF, né, é um Instituto de Desenvolvimento da Sociedade de Desenvolvimento Regional, então tem um papel de refletir o próprio desenvolvimento e apontar alternativas por meio do tripé, né? Então, assim, além de fornecer a qualidade de um estudo, de um ensino gratuito, de qualidade para os estudantes, pensando na permanência desses estudantes, também tem o papel de levar, de ser extramuros e de dialogar permanentemente com a sociedade através da extensão, né, da pesquisa, e cumpre esse papel, vem cumprindo esse papel muito bem. É uma instituição que hoje eu poderia dizer que é indispensável para o cenário campista. E esse processo eleitoral, ele é importantíssimo por ter justamente essas 3 chapas também. São 3 chapas que hoje se apresentam, uma delas teve, né, aí nas eleições, na gestão passada, é uma chapa que busca a reeleição. A outra chapa é nova, tem o Cláudio, né, que vem como vice, e também já foi vice do professor Hernan, na direção, cumpriu um papel técnico importante. E essas 3 chapas em disputas são importantes para levantar o diálogo, para levantar, quanto mais chapas,
assim, no papel de analista, é importante, porque apresentam as contrariedades, as adversidades em cada proposta, e isso pode ser debatido de forma muito melhor do que quando a gente tem, por exemplo, uma única chapa, ou quando a gente tem 2 chapas, né? Então, ter essas chapas hoje pleiteando a eleição do Estatuto é extremamente relevante para a cidade, né? Não é relevante só para a UF. E estou aí na torcida, né, de uma dessas chapas por conhecer todo o potencial da professora, toda a incidência dessa professora na sociedade mesmo, nas lutas vinculadas aos movimentos sociais, nas lutas aí campistas, por equidade, por justiça, pelo diálogo, né? São momentos muito adversos, Aloysio, e que a universidade precisa se preparar para enfrentar esses momentos adversos. É preciso ter coragem, né, de enfrentar as incidências contra as universidades públicas, porque elas foram as que mais sofreram o impacto desse governo bolsonarista e desse sentimento bolsonarista. Elas foram locos privilegiados do ataque bolsonarista. Então... Balbúrdia. São as universidades, são balbúrdia, a pesquisa foi descreditada, o pensamento não científico, né, incentivado pelo negacionismo. Então, é muito relevante defender, né, a universidade hoje, e esse processo culmina nessa defesa, né? É tão importante ter essas 3 chapas por isso. Elas estão ali justamente discutindo esses projetos para a universidade e para a sociedade. Pois é, 9h02. Como que passa rápido aí o tempo, né? Conversando com a Natália, então, parece que voa. E isso me lembra aquela história do cineasta que você ia falar aí, Luiz, menos 1 minuto, no nosso caso aqui da vida. Mas aqui foi mais bacana demais, Natália, poder te receber sobre essa questão de política. A gente fica aqui avaliando. Eu ouvi de um integrante do PSOL que havia a intenção de descarregar aí uma espécie de força centralizada naquele vereador do Rio de Janeiro, o Tarcísio, do Rio de Janeiro, para que ele fosse deputado federal. Não sei. E aí, de fato, tem um outro exemplo também, que essa questão de deputado estadual sempre é muito importante para uma projeção ao próximo pleito, que ainda está distante, 2026, né? Que seria o municipal. Então, acho que tudo isso aí deve ser avaliado por quem é, de fato, o especialista aqui no caso, que é você, que é política. Um grande abraço, bom dia, muito obrigado. Né? Prazer enorme recebê-lo aqui sempre. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Prazer todo meu, né? Muito obrigada, Cláudio, muito obrigada, Aloysio, né? É um prazer estar aqui, discutir com vocês, falar, né? Muito obrigada. Obrigado a você, ótima entrevista. Aquela primeira entrevista, eu sempre falo, a primeira entrevista que você deu aqui, a evolução sua como política, assim, independente de concordar ou não com as pautas que você levanta, mas é visível, né? Isso eu vejo gente de direita falar sobre você, né? Não por concordar com o que você defende, mas pela evolução, né, que você está tendo. É muito rápida. E lembrar que teve um outro camarada ali nos anos 80, aquela coisa de estar ficando velho, você lembra das coisas, né? Que foi deputado estadual antes de ser prefeito, Antônio Garotinho. Né? Ele venceu a eleição em 86 para deputado estadual, ele veio em 82 pelo PT para vereador, foi mais votado, mas não fez legenda, eleito em 86 deputado estadual, em 88 prefeito de Campos. Né? Então, não estou dizendo que vai ser o seu caminho, né? Enfim, mas é um caminho, e você tem exemplos aí, passado recente, que apontam isso. Né? E obrigado pela entrevista. Obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço. A gente gosta de fazer política de todo jeito, entendeu? É importante sempre lembrar isso. A gente faz permanentemente, então estamos aí. Tá certo, Natália. Obrigado. Agradeço o espaço, né? Agradeço a acolhida. Tá certo, querido. E só... Desculpa. Pois não, Luiz. Já que você abriu aqui, deixa eu comentar. O Raul Costa fez um comentário aqui no Face. Eu já encaminhei para o Dr. Charbel e aguardo aqui daqui a pouco a resposta dele sobre a vacinação. De repente ele está num posto do IPS, né? Já vai dar 9 horas, quando ele colocou aqui,
falando que não havia aparecido ninguém ainda. Então, estou só confirmando aqui com o doutor Charles. Acredito que abre às 9. Exatamente, mas eu acho que o pessoal costuma chegar antes. Pode ser também que o posto, não é no seu caso aqui, tem que ver se aquele posto está tendo vacinação. Mas, Aloysio, obrigado por hoje mais uma vez e amanhã às 7 estaremos de volta. Amanhã, prefeito do Rio, Eduardo Paes, aqui no Folha no Ar, né? Vamos falar um pouco da sucessão. Vai ser um pouco mais curto que o programa normal. Tem a pauta muito tribulada, prefeito do Rio, uma grande cidade durante a pandemia, né? Vai ser antes dele dar a coletiva que ele dá toda semana. E vamos focar na sucessão do governo do Estado. Perfeito. Bom, amanhã então, a partir das 7 horas da manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição, e o convidado já confirmado, né? O Eduardo Paes estará conosco aqui ao vivo, também por videoconferência. Natália, abraço mais uma vez aí, bom dia, né, a todos os seus alunos aí que está se virando nessa pandemia aí, deve ser também uma loucura. Não deve ser fácil. Saudade de vocês. Tá bom, querida. Muito obrigado. Daqui a pouco o podcast seu já vai estar aí em todos os aplicativos. O Folha do Ar fica por aqui, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência. Amanhã, de volta às 7, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviço de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.